A religião é vista hoje como um conjunto de crenças, filosofias e doutrinas que norteiam a espiritualidade das pessoas e também regem os pensamentos e o modo de agir de cada uma delas. Agora vamos conhecer juntos um pouco mais sobre as principais religiões do mundo. Evangélicos. Segundo dados oficiais da Igreja, no ano passado, 10,8 milhões de pessoas no mundo são adeptas a esta religião. Sua principal característica é a crença das boas novas de Jesus Cristo pelo Evangelho. Atualmente, o termo mais utilizado para essa vertente é movimento evangélico, visto que o evangelismo normalmente é usado como sinônimo de evangelização, que significa espalhar os ensinamentos de Jesus. Cristianismo, mais de 2,1 bilhões de seguidores pelo mundo. Jesus Cristo para os cristãos é o Filho de Deus, o Criador de tudo e de todos. A base da crença cristã está na Santíssima Trindade, o Pai, Deus, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ou seja, a representação de Deus se dá nessas três instâncias. Espiritismo, aproximadamente 13 milhões de adeptos pelo mundo. A doutrina espírita é relativamente recente, tendo sido fundada no século XIX na França por Allan Kardec, o pai do espiritismo. Reencarnar para os espíritas é a forma como o espírito humano consegue alcançar a evolução ao longo de sua jornada no plano terrestre. Mesmo sendo francesa de nascimento, o espiritismo é uma religião com raízes profundas no Brasil, onde está a maior comunidade espírita do mundo. As cidades mineiras de Pedro Leopoldo e Uberaba, onde nasceu e viveu Chico Xavier, um dos mais importantes espíritas do país, são referências para o espiritismo no mundo. Judaísmo. O judaísmo é uma das principais religiões do mundo e também uma das mais antigas. Tem aproximadamente 15 milhões de judeus no mundo. A história do judaísmo é milenar, sendo a religião praticada desde 5 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Embora os judeus acreditem em Deus, eles não atribuem o papel do Filho do Pai a Jesus e ainda aguardam a vinda de um enviado à Terra. Vale lembrar que um grande número de judeus conviveu com a perseguição dos nazistas e foram mortos em função deste viés político. O judaísmo não reconhece a figura de Jesus como santidade, mas sim como um judeu, e assim o era, bastante influente em seu período. Logo, assim como o islamismo, a figura de Jesus não é suscetível à idolatria. Hinduísmo tem aproximadamente 900 milhões de adeptos pelo mundo. O hinduísmo talvez seja o que concentra a fé no maior número de deuses, mais de 300 mil deuses. Os deuses dessa religião politeísta são associados às características individuais da natureza, existindo, por exemplo, um deus da chuva, um deus do sol, deus da terra, entre muitos outros. Islamismo tem aproximadamente 1,6 bilhões de adeptos pelo mundo. A religião é monoteísta, ou seja, acredita em apenas um único Deus. Para os muçulmanos, esta divindade atende por Alá, enquanto seu filho, Maomé, foi o responsável por disseminar a crença especialmente nos países de cultura árabe. O culto a Alá se dá pelos 5 pilares do Islã: a fé, a oração, a esmola, a peregrinação e o jejum, mas também seguindo uma série de regras e costumes que norteiam a vida dos muçulmanos. Há uma certa crença popular que o islamismo, o cristianismo e o judaísmo sejam religiões parentais, por terem um denominador comum que foi Abraão. Porém, para muitos, este pensamento é um pouco desvirtuante. No entanto,
Isso não anula o fato de Jesus também estar presente na crença islâmica, porém, como mais um dos profetas de Alá, Deus maior e único, que por sua vez teria profetizado a vinda de Maomé, o último profeta. É bom ressaltar também que para o islamismo só existe um Deus possível a ser louvado, Alá. Por isto, a figura dos profetas é de extrema importância, porém, não suscetíveis a adorações em termos de idolatria. Umbanda. O sincretismo religioso que se protagonizou no Brasil durante toda a sua história escravista e do pós-abolição acabou por gerar diversos diálogos de crenças africanas com o catolicismo. A representação de cada orixá em um santo católico apresentou-se como uma maneira de sobrevivência para as crenças de matrizes africanas. Por isso, para a Umbanda, uma religião genuinamente brasileira, Jesus é o equivalente a Oxalá, o Criador. A figura de Jesus, em termos históricos, por mais que sua santidade seja dependente de cada fé que cada um tiver, possui uma relevância histórica muito grande. Em termos filosóficos, as crenças das ideias e os atos de Jesus influenciaram, independente da fé, a história do mundo como um todo. Budismo. Com aproximadamente 376 milhões de adeptos pelo mundo. O budismo é mais uma religião a defender a ideia de evolução do ser humano. É uma crença que vem conquistando mais adeptos nos últimos anos. Seguindo os ensinamentos de Buda ou Siddhartha Gautama, essa ideologia prega que tudo acontece regido pelo universo e difunde os ideais da não violência, da ética e da pureza moral. Buda, inclusive, defendia que o budismo não é uma religião, e sim um estilo de vida. A meditação e o karma são dois conceitos conhecidos dos brasileiros originários do budismo. A Tailândia é um dos principais destinos para se aproximar dessa crença budista. Ateísmo e agnóstico. Se pensarmos que as religiões estão condicionadas à crença em um ou mais deuses, essa não é bem uma religião. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo são consideradas ateus ou agnósticos. Ateu é aquele que não acredita na existência de Deus. Já os agnósticos não conseguem afirmar se Deus realmente existe ou não. Para os seguidores destas doutrinas, parecidas entre si, os milagres se justificam apenas por explicações científicas. Religiões tradicionais africanas. O processo de colonização dos países africanos fez com que muitos costumes chegados do Novo Mundo fossem impostos aos habitantes nativos. Fazendo frente à chegada de crenças europeias, principalmente do cristianismo, as religiões tradicionais africanas foram preservadas e até hoje são uma maneira como os nascidos na África expressam a sua fé e a sua cultura. Estima-se que pelo menos 100 milhões de pessoas estejam ligadas às práticas dessas religiões. Elas têm origens tribais e foram se perpetuando e se misturando no processo que levou à formação de vários países, como a Zâmbia, África do Sul e Congo. Religião tradicional chinesa, com aproximadamente 400 milhões de adeptos. A quinta religião com mais adeptos no mundo, a religião tradicional chinesa pode ser definida como uma interação entre várias crenças e tradições que fazem parte da cultura e filosofia praticada pelos chineses. As práticas do taoísmo, do confucionismo, do budismo e outras crenças menores se fundem e formam esse conjunto de valores praticados por essa religião. Uma das suas vertentes é o Yin e Yang, conhecido por seu símbolo no Brasil. Religiões indígenas primais. A religião indígena primal pode ser vista mais como um modo de viver assumido pelas tribos indígenas do que como uma religião propriamente dita.
O toque de religião a esses costumes se dá pela maneira espiritualizada como os índios se relacionam com os elementos da natureza. Mesmo assim, a filosofia é listada como a 7ª religião mais praticada do mundo, com cerca de 300 milhões de seguidores. Sikhismo, aproximadamente 20 milhões de adeptos pelo mundo. O sikhismo é uma religião nascida na Índia e que se originou da combinação do hinduísmo e do budismo. Seu fundador, o Guru Nanak, começou a difundir seus ensinamentos entre os séculos XV e XVI, valorizando a lembrança de Deus, a serventia à comunidade e a influência dos karmas de outras vidas. Além da Índia, Canadá, Austrália e Reino Unido, são outros países onde se concentram parte de cerca de 25 milhões de Sikhs existentes no mundo todo. Concluímos assim que não importa qual é a religião que você frequenta, o importante é ter amor e praticar a bondade, a benevolência, a fim de evoluirmos como pessoas para o bem comum de nossa espécie e de todo o planeta Terra.